E aí, como é que vocês estão nessa caminhada por princípios bíblicos? Já começaram a incorporar na vida de vocês esses princípios? Até aqui, você entendeu o que são princípios? Você entendeu a importância de aplicar os princípios bíblicos na nossa vida? Você entendeu o que é o princípio do caráter e o princípio do autogoverno? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o princípio da mordomia. O que significa isso? Princípio da mordomia. Eu quero ler com você dois textos. O primeiro está em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quero ler um outro versículo que está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz assim: Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Quando Deus nos fez, Ele deu a nós a responsabilidade de administrar tudo aquilo que está ao nosso alcance. Somos chamados por Deus para sermos seus administradores aqui na terra. Somos chamados para, com zelo, cuidar e guardar de tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Ser mordomo é ser administrador e fazer isso de forma cuidadosa, com amor, com sabedoria e com excelência. Cuidar de tudo aquilo que Deus nos dá. E isso envolve muitas coisas que talvez você não tenha percebido desde que eu comecei a falar. Talvez a sua ideia na cabeça o que venha para você seja, quando fala em mordomia, aquele dos filmes que normalmente era o culpado, né? Aquele servo de luvas brancas. E isso não parece muito com o que a gente vive no nosso dia a dia, mas a realidade é que somos chamados por Deus, sim, para sermos administradores, para sermos mordomos, para cuidar de tudo aquilo que pertence a Ele, que Ele tem deixado em nossas mãos. E eu quero começar a falar que, embora você talvez tenha pensado, mas eu não tenho muita coisa, eu não tenho bens, eu não tenho coisas a administrar, eu quero dizer que você tem sim. Você é responsável por cuidar, e não é cuidar de qualquer jeito, não é de forma negligente, muito pelo contrário. Quando Deus nos chama a ser mordomos, Ele está nos habilitando e nos convocando para administrarmos com excelência tudo aquilo que Ele tem me dado a mim e a você. E a primeira coisa que eu quero dizer que é responsabilidade sua administrar é o seu corpo. Você é responsável por administrar a casa de Deus, o templo do Espírito, que é você, que é o seu corpo. E isso implica em você ser zeloso com a sua higiene, com a sua saúde, com a sua alimentação, com as suas roupas, com a maneira como você se apresenta, com a prática de exercícios físicos. Nós precisamos entender que cuidar do nosso corpo é honrar a Deus. Somos mordomos quando nós administramos bem aquilo que Deus nos deu, e o corpo faz parte das coisas que Deus tem deixado sobre a nossa responsabilidade. A responsabilidade de cuidar do seu corpo não é do seu médico, não é dos seus pais, não é do seu cônjuge. A responsabilidade de cuidar do seu corpo é sua. E você precisa fazer isso com excelência, porque isso honra a Deus. E eu queria que você voltasse e lembrasse de que tudo que é princípio bíblico resguarda e respalda você. Você é protegido quando você cuida do seu corpo, quando você está exercendo o princípio da mordomia, zelando pelo seu corpo, você também está se protegendo. Você está poupando você de doenças ou de exposição a perigos. Então fique atento.
Ser mordomo é caminhar por princípios bíblicos. Administrar com excelência o que Deus coloca em suas mãos é honrar a Deus através do cumprimento de um princípio bíblico na sua vida. Não somente o seu corpo, você precisa ser um administrador zeloso da sua alma. Você precisa entender que agora você pertence a um outro reino e que a vida que você levava antes não se mantém nesse novo reino. Não é possível você continuar vivendo da mesma forma, uma vez que você teve um encontro com Deus e você entregou sua vida a Jesus. A Bíblia diz que tudo se fez novo. E isso inclui a sua maneira de pensar. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando dos nossos pensamentos, estamos falando das nossas emoções, estamos falando de tudo aquilo que envolve o nosso intelecto, as nossas vontades, os nossos desejos. E nós precisamos entender que isso precisa ser administrado por nós. Os nossos pensamentos precisam ser renovados pela palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz isso. Diz que nós precisamos, para experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, nós precisamos permitir que o nosso entendimento, que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que não é qualquer coisa que eu preciso estar atenta ao que vai no meu pensamento, que não é qualquer coisa que eu devo permitir permanecer. Os pensamentos não são algo. Eu não tenho como impedir algo de chegar à minha mente, mas eu tenho como impedir que aquilo permaneça. Então, Filipenses 4:8 tem uma listinha de coisas. Ele diz assim: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. São essas coisas que precisam ocupar o nosso pensamento. Ser mordomo é vigiar aquilo que eu estou pensando, é cuidar daquilo que eu deixo entrar em mim. Isso inclui também os nossos sentimentos, queridos. Nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes a gente carrega tanta lixo, tanta bobagem, tanta coisa que não combina mais com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e nós precisamos fazer uma faxina e permitir que Deus cure a nossa alma, tire de nós aquilo que não combina com a vida abundante que Ele tem para as nossas vidas. Isso é mordomia. Se expor à cura interior, se expor ao mover do Espírito Santo, cuidando dos nossos sentimentos, das nossas feridas na alma, isso é ser mordomo, isso é andar por princípios bíblicos. Nós precisamos andar tendo consciência de quem nós somos em Deus. A nossa identidade em Cristo vai trazer uma renovação para o nosso pensar e para o nosso sentir. Saber quem somos em Cristo vai proporcionar uma nova postura para nós. E isso está dentro do que significa ser mordomo. Quando nós entendemos o princípio da mordomia, nós deixamos de ser guiados pelos nossos sentimentos e nós passamos a ser guiados pelo que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser, pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8 vai falar sobre isso. Aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito. Não somos guiados por sentimentos mais. Quando estávamos distantes de Deus, eram os sentimentos que dominavam a nossa vida. Mas não é mais assim. Nós precisamos ser mordomos, administradores, precisamos cuidar com zelo da nossa alma. E isso implica em ser guiado pelo Espírito Santo e não pelos nossos próprios sentimentos. Ser mordomo é saber também administrar os nossos bens de forma a honrar a Deus. A sua casa precisa honrar a Deus. A sua casa precisa ser limpa, precisa ser cheirosa, precisa mostrar que ali tem alguém de excelência. Você precisa saber lidar com o seu dinheiro de maneira sábia, de maneira prudente, de maneira a honrar a Deus com os seus bens. Você precisa fazer isso nos seus relacionamentos, com a sua família, com seus amigos. Você precisa honrar a Deus, mostrando quem tem acesso ao seu coração.
permitindo ser seletivo. Isso não quer dizer que você não vai se relacionar com pessoas que não agregam, mas que você não vai deixar entrar no seu círculo de influência, no seu círculo íntimo, pessoas que não vão acrescentar nada para você. E isso é ser mordomo. Você precisa aprender a lidar com o meio ambiente, você precisa, um crente, um filho de Deus que já nasceu em Cristo Jesus, não pode ser negligente com o meio ambiente. Você precisa ser zeloso, precisa cuidar daquilo que está ao seu redor. Você precisa, lembra, eu li o texto de Gênesis, a primeira coisa, a primeira tarefa que Adão recebeu de Deus foi cuidar do meio ambiente. Ele pôs Adão no meio do jardim e disse: é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa, faz parte de viver uma vida de mordomia, cuidar do meio ambiente, cuidar do seu tempo. Somos tão negligentes, perdemos tempo com tanta coisa. Tempo talvez seja a maior riqueza que eu e você temos, e nós não atentamos para isso. Quando nós entendemos o princípio da mordomia, o tempo passa a ser regido de uma forma mais cuidadosa e mais sábia. Entenda que mordomia se aplica a várias áreas, e isso também envolve a forma como você gasta o seu tempo, a forma como você desempenha as suas tarefas, a forma como você lida com as pessoas que Deus coloca sob a sua autoridade, a forma como você administra o seu casamento, a forma como você lida com o seu cônjuge, vai mostrar se você é um verdadeiro mordomo de Cristo. Deus nos chama a ser excelentes em tudo o que fazemos. Tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos merece o nosso zelo, merece o nosso cuidado e merece que façamos isso com excelência.